Olá a todos, o nosso trabalho de hoje é sobre o racismo na política. Para entendermos melhor isso, precisamos saber responder algumas perguntas. A primeira delas é: por que elegemos na grande maioria candidatos brancos, enquanto a maior parte do eleitorado é formada por negros? Como afirma a professora Jamile Borges, coordenadora da pós-graduação em Estudos Étnicos e Africanos da Universidade Federal da Bahia, a comunidade negra é um dos pilares do desenvolvimento do país, mas sempre foi tratada como uma espécie de apêndice. Somos subrepresentados em espaços fundamentais da sociedade. Dessa forma, ela está questionando que os negros não estão sendo representados em diversas atividades apenas por sua cor. Sendo assim, o racismo e, como podemos ver e presenciar, pessoas negras muitas das vezes não têm apoio e condição, o que prejudica muito nas eleições. E para tentar corrigir a menor proporção de negros nesses cargos eletivos, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, estabeleceu uma criação de cotas de distribuição da verba de campanha e da propaganda eleitoral para os candidatos pretos e pardos, para terem mais chances e oportunidades maiores nessas eleições. Sendo assim, percebemos que o avanço da discussão sobre a questão racial também coincidiu com um movimento de mudança na declaração de cor e raça dos candidatos de acordo com o TSE. E conforme revelado pela Folha de São Paulo, mais de 42 mil postulantes fizeram esta mudança em 2020. Em comparação com as eleições de 2016, por exemplo, 52,4% dos candidatos eram brancos e 47,8% eram negros. Esta proporção é semelhante à encontrada nas eleições de 2018, quando 52,4% dos concorrentes eram brancos e 46,6% eram negros. Em 2020, a conta se inverteu e os negros, mesmo não sendo maioria, representam mais candidatos que os brancos. Outra pergunta que devemos responder é: o que tem sido feito para mudar esse branqueamento do Congresso da Câmara? Para isso, vamos voltar um pouco no tempo, mais ou menos entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, que foi quando vigoraram em várias partes do globo as teses que defendiam um padrão genético superior para a raça humana. Tais teses defendiam a ideia que o homem branco e europeu tinham o padrão melhor de saúde, de mais beleza e de direitos em comparação às demais raças, como a amarela dos asiáticos, como a vermelha dos povos indígenas e a negra dos povos africanos. Esse congresso reuniu intelectuais do mundo todo para debater o tema do racismo e da relação das raças com o progresso das civilizações. Desde a Constituição de 1988, o combate ao racismo vem avançando no Brasil. O próprio texto constitucional deu o primeiro passo quando considerou o racismo crime inafiançável. De lá para cá, outras iniciativas e políticas foram surgindo e se consolidando, em grande parte como resultado da luta do movimento negro, mas muito ainda resta a ser feito. O preconceito e a desigualdade social são enfrentados todos os dias pela população negra. Já nos dias de hoje, na Câmara dos Deputados, já tinha sido mostrado que grande maioria da casa é formada por homens brancos. Para ter uma ideia, em 2016, de 15.668 prefeitos candidatados, 10.530 eram brancos e apenas 5.138 eram negros. Desse total de candidatos, 6.895 brancos foram eleitos e 1.604 negros foram eleitos. Já no cargo de vereador, dentre 434.323 candidatos, 222.217 eram brancos e 212.106 eram negros. Dentre eles, tivemos 33.057 brancos eleitos e 24.325 negros eleitos. Mas o que realmente tem sido feito para mudar esse branqueamento do Congresso? Os partidos têm sido pressionados a ampliar a representatividade de negros na disputa. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar para que a cota financeira para os negros no fundo eleitoral, que seria aprovada pelo TSE para 2022, seja aplicada já nas eleições desse ano. O caso deve ser analisado pelo plenário do STF.